abra a sua Bíblia comigo agora na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Eu sei que nós ficamos em pé aqui, ouvimos essa banda linda que veio lá do Amazonas. Quando me disseram que tinha uma banda do Amazonas aqui, eu falei, meu Deus, deve ser tudo índio, né? Com arco e flecha. E não é que o rapaz, o evangelista Israel, tem o olho verde, é gigantão, né? Deus te abençoe, viu, Israel? Deus abençoe o seu ministério. Apóstolo, muito obrigado por ter deixado esse menino cantar aqui, né? Ele está chegando aqui em São Paulo ainda vai ouvir falar muito dele. É um menino de Deus. A esposa está ali, né? É aquela loura ali também. Você também orou muito, né, rapaz? Hebreus capítulo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Vamos estar em pé para lermos esse texto. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu tabernáculo terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte inferior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão de quem está do seu lado, aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, mano. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que mais uma vez esse lindo templo receberá a presença da glória de Deus. Essa igreja se preparou, Senhor, um ano todo para que esta festa fosse realizada, e eu tenho certeza que a expectativa é muito grande. Por isso me dá inspiração na noite de hoje, para conduzir esses homens e mulheres muito além do véu, para que eu possa conduzi-los até o Santo dos Santos. E se isto é uma realidade, ó Deus, cerca esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, eu perguntei a Deus o que falar aqui nessa noite. O Senhor Deus colocou no meu coração um dos textos mais difíceis de serem interpretados da Bíblia Sagrada. Esse texto está escrito na carta aos Hebreus, e a carta aos Hebreus é uma carta carregada de símbolos, carregada de tipologia, de sombras, usando aqui uma linguagem teológica. No capítulo em que eu li, o escritor aos Hebreus, ele relata a construção de uma moradia para Deus aqui nesse mundo. Ele coloca o nome de santuário, ele chama de tabernáculo, e ele faz uma observação que não deve ser perdida por nós. Ele diz que é um santuário ou um tabernáculo terrestre. Diga comigo, tabernáculo terrestre. Só vocês, 1, 2, 3. Isso não está escrito aqui apenas a título de curiosidade. O escritor sabia muito bem o que dizia. Ele estava dizendo:
Assim como existe na terra um tabernáculo terrestre, e ele desenhou para nós as suas divisões, e culminou dizendo que havia um lugar chamado Santo dos Santos, e no Santo dos Santos estava um objeto sagrado chamado Arca da Aliança. Sobre a Arca da Aliança, uma tampa de ouro maciço chamada propiciatório, e em cima da tampa de ouro maciço, 2 querubins feitos de ouro. E ele diz que era sobre esses querubins que a glória de Deus se manifestava. O escritor aos Hebreus, conhecedor da linguagem e dos rituais judaicos, estava aqui fazendo alusão ao grande dia em que Deus resolveu mudar a concepção de adoração para o seu povo. Para entendermos o que está acontecendo aqui, eu preciso convidar vocês a voltarem num tempo comigo. Preciso convidar vocês a voltarem comigo lá na península do Sinai, num dia especial, num dia em que Moisés, o grande guerreiro de Deus, havia participado de uma reunião particular com Deus no alto do Sinai por 40 dias e 40 noites. Por 40 dias e 40 noites ele não comeu pão nem bebeu água. Ele foi aos céus, ou próximo aos céus, para falar com Deus, para buscar uma diretriz, uma orientação. Ele havia arrastado o povo do Egito e estava agora na península do Sinai em busca de Canaã. Moisés precisava de leis, ele não estava guiando somente um povo, ele estava construindo uma nação. E uma nação, para se fortificar, precisa ter uma constituição. E foi isso que Moisés foi buscar no alto da montanha. Para surpresa dele, quando ele vai descendo do alto da montanha com a legislação escrita, porque ele desce com as tábuas da lei, ele tem uma surpresa horrível. No solapé da montanha, o povo que ele havia tirado do Egito estavam adorando um bezerro de ouro. A fúria, a decepção, a ira de Moisés foi tão grande que ele quebrou as tábuas. Tábuas que não haviam sido escritas pela mão dele, foram escritas pela mão do próprio Deus. Era uma aliança feita entre Deus e aquele povo. Mas a ira e a decepção de Moisés foi tão grande, Gilberto, que Moisés jogou as tábuas no chão e quebrou. E é ele quem diz: e voltei para o monte de novo. E mais 40 dias, e mais 40 noites, não comi pão e nem bebi água. Convidando vocês a interpretar o texto, no capítulo 9 de Deuteronômio, nós temos essa história que eu citei. Moisés não fez um jejum normal. Não foi apenas um jejum de 40 dias ou 2 jejuns de 40 dias. A somatória aqui são 80 dias mesmo, quase 3 meses sem comer e sem beber. É ele quem diz: eu estava descendo do alto da montanha quando vi vocês adorarem o bezerro, quebrei as tábuas e voltei para o monte imediatamente. Moisés subiu o alto daquela montanha e não sabia quanto tempo passaria ali. E pelo que a Bíblia diz, foram 80 dias sem comer e sem beber. Se houver aqui no nosso meio algum agente de saúde, essa pessoa vai dizer: pastor, isso é impossível. Um ser humano não consegue ficar quase 3 meses sem comer, quase 3 meses sem beber. Como é que Moisés permaneceu vivo? Se você entender um pouquinho a palavra e descobrir aqui nos meandros dos mistérios de Deus, você vai ver que Moisés deve ter se alimentado de alguma coisa lá em cima, algo que não era matéria, porque quando ele desce do alto da montanha, o rosto dele está brilhando. E o rosto brilha tanto que as pessoas precisam cobrir o seu rosto com um pano. Se é verdade o que dizem por aí, que o homem é aquilo que o homem come, eu posso aqui entender que Moisés comeu algo que na terra não tem. Não é isso que as mulheres fazem hoje em dia quando fazem dieta? As mulheres sabem para que servem todas as vitaminas. Vitamina D, vitamina E, ou é para o cabelo, ou é para a pele. A pele que está mais robusta é porque tem se alimentado bem. A pele que não está, a alimentação é ruim. Não é isso que dizem por aí? Moisés ficou lá em cima 80 dias. Ele se alimentou da glória de Deus. Quando voltou, a pele dele estava brilhando. Foi o melhor tratamento de pele que ele podia ter, né? Porque se o homem é o que o homem come, Moisés comeu alguma coisa lá em cima. Mas não é isso que eu quero pregar aqui. A pergunta que me veio à mente é: o que Moisés ficou fazendo 80 dias no alto de uma montanha? Nesses 80 dias Deus deu a ele uma revelação profunda. Creio que os primeiros 40 dias Deus deu a ele a revelação que depois se tornaria em livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o segundo período do jejum, acredito eu piamente no que vou dizer a vocês, Moisés ficou negociando com Deus a não destruição do povo. Porque se Moisés se decepcionou ao ver o povo adorar um bezerro, imaginem o Deus que ele representava. Moisés foi o intercessor. Ao voltar para o alto da montanha, ele falou com Deus por 40 dias, criando uma maneira de Deus não destruir a nação. Deus já havia dito a Moisés: eu vou destruir esse povo.
Esse povo me esquece muito fácil. Eles viram milagre quando eu abri o Mar Vermelho, e 3 dias depois já estavam sentindo saudades do Egito. Então eles oscilavam muito. E agora, quando o líder sai de perto deles, ao invés de adorarem o Deus eterno, passam a adorar um pedaço de ouro, com a aparência de um bezerro. Moisés subiu ao alto da montanha, senhoras e senhores, para falar com Deus, para criar um meio termo, para criar uma outra forma. Eu imagino ele dizendo: Deus, Senhor, o Senhor não pode destruir esse povo. Eles não estão te adorando, não é porque não querem, está na estrutura deles a escravidão. Foram 430 anos de escravidão. Foram 11 gerações. Uma geração judaica são 40 anos. Aproximadamente 11 gerações de escravos. Escravos que serviam muito bem aos seus senhores. Os egípcios eram extremamente idólatras. A Mesopotâmia antiga foi mãe de todos os ídolos pagãos que conhecemos, entre eles Baal, Astarote, Azera, Marduk e os deuses daquele lugar. Os egípcios adoravam tantos deuses que faziam templos para eles. Imagine vocês, Israel ser criado ou ser vivenciado no meio de um povo que adorava um deus a cada mês. A cada tempo havia uma festa erigida a um deus. E detalhe, os deuses dos egípcios têm 2 coisas que o Deus dos hebreus não tem. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. O Deus dos egípcios tem endereço fixo. Quiser encontrar Baal, é só procurar o endereço no mapa. O templo de Baal fica na rua tal. Quer encontrar a deusa Ísis, o templo da deusa Ísis fica na rua tal. O Deus dos hebreus não tem endereço, porque ele diz que a terra está por escabelo dos seus pés. O salmista diz que ele segura os oceanos com a concha da sua mão. Um outro salmista diz que ele é tão grande, mas tão grande, que quando ele quer olhar os céus, ele inclina para baixo. Ah, você não entendeu, eu vou ter que desenhar. Toda vez que o homem quer olhar o céu, o que é que a gente faz? A gente olha para onde? O salmista diz que Deus, quando quer olhar os céus, ele olha para baixo, porque ele está acima dos céus. O salmista no Salmo 147 disse assim: Deus conhece as estrelas pelo nome e sabe o número de cada uma delas. Abraão não deu conta de contar, mas o Deus de Abraão conhece o número das estrelas e sabe o nome delas. E um dia eu estava meditando nisso e fiquei perguntando: que informação mais inútil, pastor Everaldo. Para que o salmista escreveu isso? Que Deus conhece as estrelas pelo nome e sabe o endereço delas. O que isso me acrescenta? Parece que o Espírito de Deus deu um puxãozinho de orelha em mim e disse: medite. Ora, é simples. Se Deus conhece uma estrela pelo nome e sabe onde ela mora, estrela não tem boca para adorar, não tem mão para erguer, não tem pés para dançar. Imagina se Deus não conhece você que está aqui dentro desse santuário. Nessa noite Ele conhece. O Deus dos egípcios, além de ter endereço, eles tinham aparência. Anubis era meio homem e meio cachorro. Dagon, que foi um deus que saiu daquela Mesopotâmia, saiu entre os egípcios e foi depois ser o deus dos cananeus, era meio homem e meio peixe. Todos os deuses pagãos do Egito tinham cara, aparência. Era fácil você comprar uma imagenzinha dele ou desenhar no papel. O Deus dos hebreus não tinha aparência. Ninguém enxergou ele. E ele mandou um recado: quem me ver, morre. Porque Hebreus capítulo 12 diz que ele é um fogo devorador. Eu não vejo ele, mas eu sinto ele. E eu não tenho dúvidas de que ele está aqui nessa noite. E ele é tão grande que os pés dele caminham aqui na torre forte, mas a face dele está diante dos querubins, diante dos serafins que estão cantando lá no céu agora: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E esta igreja vai ficar cheia da sua glória. Então Moisés tem que negociar com Deus a não destruição do povo, mas Deus quer que o povo adore. E pode imaginar Moisés dizendo: Senhor, é difícil. Eu soltei o povo na península do Sinai e disse: adore a Deus. Eles não sabiam se te adoravam para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, porque o Senhor não tem uma casa. Quando eu falei adorem a Deus, eles queriam mentalizar a imagem do Senhor, mas o Senhor não tem aparência de nada. Se o Senhor destruir, o Senhor vai ser injusto. Moisés, o que o Senhor está dizendo com isso? Senhor, nós precisamos ajudar o povo a te adorar. E Deus teve uma ideia brilhante. Pergunte qual? Arrastou Moisés para o céu e fez Moisés enxergar o céu.
O céu ainda não tinha uma grande cidade dourada, ainda não havia desse tipo de construção. Quando Moisés entrou pelos portões sagrados, ele só enxergou uma única construção no céu. Ele enxergou um tabernáculo, só que não era terrestre, era um tabernáculo celeste. Vou repetir. Se Hebreus capítulo 9, o escritor está dizendo que há um santuário terrestre, um tabernáculo terrestre, ele está querendo dizer a mim e a você: existe um lugar para Deus ser adorado na terra, mas existe um lugar para Deus ser adorado no céu. O tabernáculo que Moisés resolve criar depois que ele desce do alto da montanha não é uma construção que saiu da mente dele. Por mais inteligente que ele era, ele não tinha nada daquilo dentro da sua mente. Moisés foi arrastado até o céu, e o Senhor mostrou para ele o processo de adoração celeste. Moisés viu o céu e como funcionava o céu. Ele viu o tabernáculo do Senhor, ele viu o tabernáculo sagrado celeste dividido em 4 lugares: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Repito para sua memória acompanhar: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Talvez por isso existam no céu 4 categorias de anjos: anjos mensageiros, querubins, serafins e arcanjo. Talvez, eu não estou afirmando, eu estou aqui fazendo uma ilação, talvez essas 4 categorias de anjos lá em cima ocupem um desses espaços. Eu sei que o último de todos os espaços é tomado pela presença do próprio Deus, que habita no santo dos santos. Eu imagino Deus dizendo: Moisés, já que o povo precisa de um lugar para me adorar, a minha imagem eu não dou, mas eu vou deixar eles fazerem uma casa para mim. E Moisés desce do alto da montanha com a mente cheia de ideias, e Deus unge 2 homens no meio do povo, Bezaleel e Aholiabe. E Moisés vai falando tudo que ele se lembrava, e Aholiabe e Bezaleel vão colocando no papel, desenhando, e daqui a pouco eles começam a construção do tabernáculo. Quando a gente lê essa história do tabernáculo, a gente pensa que tudo passou de um dia para o outro, etc e tal. Mas não, a construção do tabernáculo levou quase 20 anos. Quase quantos anos? Pergunte por quê. A matéria do tabernáculo não era nada fácil de ser achada. Se você um dia tiver curiosidade, leia o que é que foi usado para construir o tabernáculo. Pele de golfinho. Eu queria saber como é que eles pescaram o golfinho. Pele de texugo. Eu nem sei o que é isso. Deve ser um objeto, deve ser um bichinho parecido com a minha sogra. Ou a minha mulher veio hoje. Amor, perdão, eu amo a velha, você sabe. Pele de texugo. É um lagarto, tá vendo? Não é só o futuro presidente do Brasil, é uma sumidade, né? Um lagarto. Moisés usa, o Senhor dá a ele diretrizes de como fazer as cores, as madeiras, a riqueza, as joias, o ouro, a prata. Isso leva-se tempo para construir. E quando Moisés desce e vai fazendo essa construção, ele não se preocupa apenas com a construção material do santuário, porque o santuário não é apenas matéria. O santuário é feito de 2 tipos de, entre aspas, criação. Uma é a matéria inanimada, e a outra é a matéria com animação. A matéria inanimada seria aquilo feito por objetos da terra. Ouro, por mais belo que seja, não respira. Prata, por mais forte que seja, não caminha. Há matéria inanimada, mas há matéria animada. E o que é a matéria animada do tabernáculo? É a vida do tabernáculo. E como é que o tabernáculo era movido no céu? Por anjos que adoravam a Deus. O Senhor disse a Moisés: assim como eu tenho no céu um santuário de adoração, eu quero um santuário de adoração na terra também. Construir o tabernáculo não foi nada difícil. Difícil foi encontrar os adoradores. E se você já leu a história inteira dos egípcios, ou dos israelitas que saíram do meio dos egípcios, você vai ver que do meio das 12 tribos de Israel, tinha uma tribo que era da pá virada. E não é a tribo de Judá, porque para nós é a mais famosa, porque foi de lá que Jesus veio. Também não era a tribo dos Rubenitas, que era a tribo dos mais antigos, muito menos a tribo dos Benjaminitas, que é a tribo dos mais jovenzinhos. Era uma tribo especial, e eu fiz questão de estudar tribo por tribo. E o dia que eu descobri qual eram as características dessa tribo, eu dei muita gargalhada. O Senhor encontrou no meio do povo uma tribo especial, e foi assim que ele encontrou. Quando Moisés desceu do alto da montanha, o Senhor disse para ele: eu quero a morte de todos os adoradores de bezerro, ou pelo menos aqueles que foram os principais, para que sirva de exemplo para a nação.
Moisés deve ter falado: Senhor, como é que eu vou mandar matar alguém? É tudo irmão de sangue, um é irmão do outro, parente não se mata. E o Senhor dizendo: aqueles que se levantarem para cumprir a minha ordem serão especiais para sempre. Moisés desceu e disse: eu quero um grupo de homens para matar os adoradores do bezerro. Todos começaram a rir, as tribos começaram a sair. E não é que no meio das 12 tribos, uma tribo se levantou e disse: nós mataremos os idólatras. Todo mundo se apavorou e disse: mas quem são vocês? Eles disseram: nós somos os levitas. Os levitas eram corajosos demais. Mas se você estudar a vida deles, você vai se escandalizar. Pergunte por quê. Pense num povo que não gostava de trabalhar. É sério, parecido com alguém que se conhece? Pense num povo que só sabia fazer duas coisas. Pergunte o quê? Cantar e dançar. Era o povo da festa. Quando Israel estava caminhando no meio do deserto, estavam tristes, eram os levitas que pegavam seus instrumentos e cantavam. E a música entorpecia o coração das pessoas e eles esqueciam os seus problemas, inclusive os problemas de estarem numa terra triste e desértica. Foram eles que tiveram a coragem de se levantar e falar: nós mataremos esses idólatras. E até quem questionou a eles: vocês matariam seus irmãos? E eles gritaram: irmãos nossos não adoram bezerro de ouro, irmãos nossos adoram ao Deus que fez os céus e a terra. Com isso, os levitas passaram a ser ignorados por todos. É por isso que quando eles entram na terra prometida, quando Josué pega a lista da separação das terras e começa a dizer: Rubem vai ficar com a parte norte de Canaã, Naftali vai ficar com a parte sul de Canaã. Quando ele divide a terra em 11 pedaços, dividiu a terra 100% em 11 pedaços, uma tribo ficou sem herança. E quando está todo mundo querendo rir daquela tribo porque eles não têm herança, e alguém está dizendo: é porque eles são assassinos, mataram seus próprios irmãos. Josué tira um outro documento do bolso e diz: a tribo que sobrou, a tribo dos levitas, assim diz o Senhor: a herança de vocês é outra. A herança de vocês é o próprio Deus. Ah, você não entendeu, vou falar de novo. Todas as tribos herdaram a terra, os levitas herdaram o céu. Se os homens não concordam com você, é problema deles. Mas se Deus te fez uma promessa, é Ele quem vai se incumbir de cuidar da sua vida. Agora que Moisés tem essa tribo na mão dele, enquanto o povo trabalha na construção do tabernáculo, Moisés cria a Constituição de Israel, chamado livro de Levíticos. E ele começa a cercear o livro de Levítico com a sua inteligência e inspiração divina, e cria 613 leis. Quantas leis? E essas 613 leis se transformam na Constituição de Israel. Israel agora tem uma tribo diferenciada, e Moisés começa a trabalhar com essa tribo. Ele chama os levitas para um canto e diz: vocês já são especiais dos outros porque vocês tiveram coragem. A bênção de Deus está sobre vocês. Agora cumpra vocês o ministério sacerdotal. E ele separa entre eles homens que tinham coragem de trabalhar para Deus. E esses homens então tinham a obediência e o fator de começarem a se dedicar somente a ler as leis que Moisés escreveu e decorá-las. Estudando as leis de Israel, eu descobri que aquele tabernáculo que havia lá em Israel, para entrar dentro dele não era qualquer um, só levitas entravam lá dentro. Qual tribo entrava lá dentro? Nenhuma tribo mais, só os levitas entravam dentro deste santuário. O santuário tinha 4 espaços: o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Moisés determinou sobre os levitas: a bênção do Senhor está sobre vocês. Mas Deus não obriga ninguém a trabalhar para Ele. Então havia no coração dos levitas o desejo ou não de entrarem por aquela nova empreitada, de serem os mestres da adoração. E que começava o ensinamento muito cedo. Até os dias de hoje, um judeu, antes de aprender a ler e escrever, ele aprende as leis de Deus. Antes de aprender a ler e escrever, ele aprende sobre os mistérios de Deus. Todo menino judeu, quando tem uma certa idade de entendimento, a mãe estica o braço dele, pega o dedo indicador da mão direita e passa pela veia dele até o lado do coração, e diz a ele: nas suas veias corre o sangue de profetas. Isso não te arrepia? Eu fico arrepiado. Imagine você, criança, sentar com a sua vovó, a sua mamãe, ela dizer assim: você não é normal. Nas suas veias corre o sangue de homens que fizeram o sol parar, que fizeram a lua estacionar. Nas suas veias corre o sangue de homens que pararam a chuva.
Nas suas veias corre o sangue de homens que abriram o mar. Nas suas veias corre o sangue de homens que fizeram as moléculas de um machado se transformarem em isopor para flutuar em cima das águas. Por que você acha que aquela nação é o que é, poderosa como é? Porque eles sabem de onde eles vieram. Ah, se nós soubéssemos de onde nós viemos. Porque se eles são judeus e israelitas, nós também podemos dizer que o somos. Porque Paulo colocou um apelido em nós. Paulo disse: eles são Israel, nós somos o novo Israel. Jesus veio para eles, mas eles não aceitaram, mas nós aceitamos. Então ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Pode dar um grito de glória? Então Moisés institui uma lei. Ele é o primeiro professor. É ele que pega os meninos que são levitas, descobre neles a vontade, e esses meninos então são segregados do meio dos demais e passam a estudar. Um menino, para ser um levita mor. Levita o quê? Haviam dois tipos de levitas: o levita que nascia levita e só por isso ele já era especial, e o levita que era levita estudado, ou seja, um levita mor. O levita, para ser estudado e para entrar dentro do santuário, ele tinha que gastar parte da vida dele, dos 5 aos 18 anos, 13 anos da vida deles com a cara no meio dos livros. Pergunte para quê? Para decorar as 613 leis, para guardar elas dentro do coração, para não pecarem contra o Senhor. Como Davi ensinou: escondi a tua palavra do meu coração, para não pecar contra o Senhor. Então esses meninos eram separados. As crianças brincavam na rua, eles ficavam lendo os livros e aprendendo. As crianças tinham uma vida comum, essas crianças não tinham, porque eles haviam abandonado a vida deles, porque nasceram para ser especiais. Qualquer levita normal podia entrar no santo, podia entrar no alpendre. O alpendre era a escadaria principal. Qualquer judeu que não fosse os levitas, para chegar naquele alpendre, tinha que levar um presente, uma oferta. Não podia chegar de mãos vazias naquele lugar, a não ser que fosse levita, porque os levitas já tinham dado um sacrifício ao Senhor, já haviam mostrado que eram fiéis a Ele, para acabar e extirpar com os idólatras na terra. Então só por ser levita, você já podia caminhar no alpendre. Amém? O levita podia caminhar aonde? Mas para subir no átrio, não podia ser só um levita, tinha que ser um levita que estudou de 5 a 18 anos. E agora, com 18 anos de idade, ele estudou. Aí sim, ele sai do alpendre e entra no átrio. E no átrio ele vai escolher uma das 3 profissões que ali estão: ou vão cantar, ou vão tanger instrumentos, ou vão ser escribas. Vão passar escrevendo tudo o que acontecia dentro daquele lugar. Muitos levitas diziam assim: não, eu estou muito satisfeito, porque só de ser levita eu posso caminhar no alpendre. Mas tinham uns que diziam: não, eu quero mais. O que quer mais, paga mais. E o que paga mais, vê aquilo que os demais não veem. Qualquer levita podia vir no alpendre, mas só levitas que estudavam 13 anos da sua vida saíam do alpendre e vinham para o átrio. E no átrio eles trabalhavam com a pia de bronze, ajudavam na purificação do sacerdote, que no futuro vai ser aqui alguém que eu vou contar a sua história. Era assim que nasceu o processo de adoração do judaísmo. Imagine vocês agora que os meninos que já estão aqui dentro do átrio, quando eles estavam no átrio, havia um terceiro plano. Era o alpendre, o átrio e o lugar santo. Quando eles olhavam para trás deles, eles viam um lugar santo. E no lugar santo tinham objetos de adoração ali. Havia ali a mesa do pão da proposição. Haviam ali os altares de incenso, de sacrifício, de assassinatos de animais, de sangue. E se olhassem bem ao fundo, iriam encontrar um véu, chamado véu do templo, que de véu não tinha nada. Aquele véu pesava 1 tonelada. Precisava de 12 juntas de bois para arrastar aquele véu. Por que é que você acha que quando Jesus morreu, a Bíblia conta exatamente como o véu foi rasgado? Quem se lembra? A Bíblia fala o lado pelo qual o véu foi rasgado. E tendo Jesus dado o brado, o véu do templo se rasgou de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Como o véu se rasgou? Por quê? Porque homem nenhum conseguiria rasgar aquele véu pelo poder e pelo peso dele. Só a mão de Deus para rasgar um véu de 1 tonelada, para o homem chegar diante da presença dele. Então olha que interessante.
O menino que saiu do alpendre porque deixou de ser levita por natureza e agora é levita mor, ele está ali no átrio. Ao olhar para trás, a curiosidade é aguçada. Ele tem vontade de chegar perto da mesa do pão da proposição e prepará-los. Ele tem vontade de trabalhar com o processo de sacrifícios. Ele vê aquele véu do templo e na frente do véu do templo tinha uma mesa, e em cima da mesa tinha um menorá de 7 braços, e havia um ao lado de 9 braços. Nós conhecemos mais o de 7. Esse menorá de 7 braços, havia uma lei estabelecida por Deus: a lâmpada não pode se apagar. Todos os dias de manhã o sacerdote tinha que pegar um objeto que ele ganhava de presente no dia da sua consagração, que era chamado de espevitadeira. A espevitadeira era como se fosse, quando eu morava lá na roça, eu me lembro que passava um homem gritando assim: desentupidor de fogão. E a minha mãe dizia: corre lá, menino, chama o homem. E o homem vinha com as agulhas assim. Minha mãe comprava agulha e ela ia lá nos bocais do fogareiro, ia desentupindo, tirando o óleo, tirando a gordura. Aquilo ali é uma espevitadeira pequena. O sacerdote tinha uma grande, ficava na cintura dele. Às 5 da manhã, quando ele ia para o templo, ele ia desesperado, porque havia uma lei dita pelo Senhor: a lâmpada não pode se apagar. Quando ele subia o santuário, atravessava o alpendre, o átrio, o lugar santo, ele ia no menorá. E o menorá estava às vezes com uma lamparina apagada ou duas, porque era feito de azeite batido. Às vezes com o frio da noite congelava o azeite e se apagava a lâmpada. Mas enquanto houvesse uma daquelas canaletas acesa, havia esperança, porque era só abastecer de azeite e o fogo daqui pulava para cá, que pulava para cá e acendia de novo. Então o sacerdote tinha uma função muito querida. E os meninos que estão aqui agora no átrio, que são levitas mor, ou eles escrevem, ou cantam, ou tocam instrumentos, eles têm desejo. O desejo é entrar no lugar santo. Mas para entrar no lugar santo tem que ter no mínimo 30 anos de idade. O homem tinha que ser emancipado. Era a idade para a guerra. Então imagine você, o menino que quis deixar de ser levita comum para ser um levita mor, ele já gastou 13 anos da vida dele. Se ele quiser entrar no lugar santo, ele vai ter que abandonar mais 12 anos da sua vida, deixar tudo para trás, em busca de um sonho, chegar cada vez mais perto de onde Deus estava. Eu estou desenhando a história, daqui a pouco eu começo a pregar. Eu quero que isso entre dentro da sua cabeça. Olha o processo como era. De 5 a 13 para subir dentro do átrio, de 5 a 18, de 18 a 30 para entrar no lugar santo. E agora que ele tem 30 anos de idade, então ele pode adorar ao Senhor, pode sacrificar animais, pode até ajudar a acender aquelas lâmpadas que ali estão. Isso levava tempo. O que eu venho estudando há muito tempo e descobri é que era o seguinte: milhares de levitas podiam ir no alpendre, mas só algumas centenas chegavam no átrio. E por que algumas centenas? Porque tinham que gastar a vida deles. Dessas centenas, tinha uns que tinham vontade de ir no lugar santo, mas diziam assim: eu já gastei demais a minha vida, eu estou satisfeito aqui. Mas tinha uns que diziam: não, eu quero ir lá. E alguém disse: você vai ter que abrir mão de mais 12 anos da sua vida. Eu abro mão, mas eu chego mais perto de Deus. Milhares no alpendre, centenas no átrio, só algumas dezenas chegavam no lugar santo. Esses que chegavam no lugar santo tinham uma vida útil de 15 anos ali dentro. O sumo sacerdócio que nós conhecemos era uma profissão tão poderosa, mas tão difícil, que o homem só podia ministrar por 5 anos. Um sumo sacerdote aposentava-se ou era jubilado com 50 anos de idade, e o seu ministério começava com 45 anos. Aos 45 anos de idade, o homem já tinha algumas qualidades que os demais não tinham. A sua barba estava crescida há muito tempo. Durante muito tempo ele ungiu a sua barba com óleo. Lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de o primeiro sumo sacerdote. Então aos 45 anos de idade ele tinha algumas características. Aí sim, depois de servir a Deus até os 45 anos de idade como sacerdote, ele então poderia ir atrás do véu do templo e entrar no lugar santo uma vez por ano, 5 vezes na vida apenas. Resumo: o santuário de Deus que o Senhor falou para que Moisés o construísse, ele tinha 4 espaços físicos: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Só levitas chegavam lá.
Nenhuma outra tribo podia ir de mãos vazias. Só levitas tinham acesso livre para entrar e sair. Bastava ser levita para brincar no alpendre, mas para subir lá dentro tinha que ter um preço, e o preço era alto. Milhares ficavam no alpendre, centenas iam para o átrio, dezenas chegavam no lugar santo, mas só um chegava no Santo dos Santos. Começou a entender? Milhares eram especiais, mas só algumas centenas se dedicavam e chegavam onde os outros não chegavam. Dessas centenas, alguns paravam no meio do caminho e desanimavam, mas algumas dezenas iam um pouquinho mais perto. Mas só um chegava no Santo dos Santos. O Senhor falou comigo que esta noite ficará marcada para sempre na sua alma, porque não é apenas uma festa, é um dia de decisão. O Senhor te trouxe aqui para te fazer uma pergunta: até onde você está disposto a ir comigo? Até onde você está disposto a sofrer comigo? O que é que você quer de mim? Diz o Senhor. Está satisfeito por ter escrito o seu nome no livro da vida? Ótimo, não precisa se envolver com nenhum tipo de trabalho na igreja. Está satisfeito em ser um membro de banco? Na minha época, membro de banco era prego, verniz, tinta e madeira. Agora é tudo plástico, né? Está satisfeito em ser só um crente domingueiro que vai e volta? Amém. A sua salvação está garantida se você permanecer fiel ao Senhor. Mas eu venho hoje te dizer que existem coisas que você ainda não viu e que Deus está disposto a te revelar. Mas Ele não pode te revelar se você não tiver coragem, vontade ou desejo de buscar. Por que aqueles que se converteram com você voaram? Essa aqui é uma pergunta que sempre fica na mente da gente. Eu me converti no mesmo ano que aquele irmão já é pastor, e por que eu estou aqui sentado na igreja? E alguém vai dizer, não é porque você não tem chamada, é porque Deus não te escolheu. Será? Será que o processo da escolha divina e da salvação e da chamada é como nós pensamos? Deixa eu te dar um ensinamento bíblico. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Para salvar, Ele salva o rico, o pobre, o gordo, o magro, o negro, o branco, o asiático e o vermelho. Para salvar, Ele salva aquele que precisa. Ele é Deus de todos para salvar. Aí todos estão salvos, amém? Todos são levitas, podem brincar no alpendre à vontade. Agora, quando Deus quer usar alguém, aí não basta somente ser um crente. Aí não basta somente entrar aqui de domingo, arrastar esse corpo pesado que passou a tarde inteira assistindo Faustão, o Gugu e o Raul Gil. Chega aqui mascando essa desgraça desse chiclete, senta no banco de qualquer jeito, cruza a perna, estica um braço para cá, o outro para lá e diz, vamos ver o que vai dar o culto hoje. Fazendo isso você não pode receber nada. Eu tenho um recado hoje que talvez não vai te agradar em nada. Entrar na igreja qualquer um entra, até cachorro entra se a porta estiver aberta. Agora entrar no culto, aí é um pouquinho mais diferente. Entrar na igreja qualquer um entra. Qualquer pessoa consegue colocar o corpo na cadeira. Agora entrar no culto, ter uma percepção sensorial, ter uma percepção espiritual de que este ambiente não é normal. Porque se a Bíblia é verdadeira e Paulo não mentiu, quando nós nos ajuntamos e uns têm cânticos, outros têm salmos e testemunhos, Paulo diz que nós não estamos mais na terra. Paulo diz que quando começamos a adorar, nós entramos nas regiões celestiais. Você pode não acreditar nisso. Humanamente falando, estamos aqui em São Paulo, mas espiritualmente falando, nós já saímos da terra tem pelo menos uma hora. Tem uma hora que você está diante do trono de Deus. E por que tem irmão que já chorou, falou em línguas? E por que tem gente que não para de abrir a boca de sono? Por que não tem gente que não para de olhar para o relógio? Fica aí mandando mensaginha para esse Facebook. Por quê? Porque você conseguiu entrar na igreja, mas não entrou no templo ainda, não entrou no santuário, não conseguiu entrar dentro da presença do Senhor. Você está apenas no alpendre. Eu quero convidar pessoas que queiram entrar no Santo dos Santos comigo essa noite. Você tem vontade de entrar no Santo dos Santos? Então levante a mão direita para o céu para começar a tirar você do conforto. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito, por favor. Agarre a pessoa, chacoalhe ela para mim, chacoalhe, tire ela do lugar. Olha, tem gente que nem para me obedecer presta, ou raça ruim. Agarre o ombro da pessoa, chacoalhe ela e diga, Deus te trouxe aqui para isso.
Ele quer sacudir a sua fé. Ele quer sacudir a sua vida na igreja. Ele quer te dar dons, quer te dar ministério. Isso aqui não é um culto normal, é uma igreja que crê nos dons do Espírito, meu apóstolo. Se tem algum canela de fogo aqui, comece a adorar a Ele. Sabe qual é o seu problema? É a falta de conhecimento. Quando eu fiz aquela perguntinha básica aqui atrás, por que que o seu irmão decolou e você está sentadinho, você disse assim, é porque Deus não me chamou. Deixa eu te explicar uma coisa. Na questão de ministério, chamada e vocação, eu tenho certa dificuldade em acreditar que vem de lá para cá. De lá para cá vem o desejo da salvação do homem. Porque se Deus olhar para você e falar assim, você vai ser, querendo ou não, Ele infringiria a lei do livre-arbítrio. A questão da chamada não é de lá para cá, é daqui para lá. Pastor, o senhor explica? Eu explico. Deus tem vários filhos. Eu tenho 3 filhas, Karen, Kathleen e Camille. A Karen está aqui. A Camille é a menorzinha, a Kathleen é a do meio. Eu amo as minhas filhas de igual forma. Eu acho que morreria por elas. Eu acho que mataria por elas. E eu não consigo conceber a ideia de um pai gostar mais de um filho do que do outro, porque na minha casa não é assim. O que uma tem, as outras têm. Mas se qualquer um de vocês, algum tempo atrás, fosse na minha casa e passasse o dia inteiro comigo, no final você ia dizer assim, ô pastor, das 3, a pequenininha é a que o senhor mais gosta, né? E eu sempre respondo, não. Aí vem a outra e fala, não pastor, é assim, porque o senhor fica mais com ela. Eu digo, não, é o contrário. Não pastor, o senhor fica assistindo um filme com ela, o senhor fica brincando com ela. Eu digo, não, você entendeu errado, você não enxergou direito. Não sou eu que busco ela. É ela que me busca. As 3 filhas sabem onde eu fico dentro de casa. As 3 podem me abraçar, podem me beijar, podem ficar comigo. Se você perguntar nesse momento, a Karen está aqui porque ela estuda aqui em São Paulo. A Kathleen está naquela fasezinha que ela acha que ela é modelo fotográfico. Também puxou o pai, essa beleza toda, né? Mas o cabelo é da mãe, graças a Deus, né? Deus fez o milagre, né? Agora pergunta para mim, pastor, cadê a Camille? A Camille é a rapinha do tacho, a pequenininha. Ela está cantando em congresso. Ela viajou para conhecer umas igrejas que nós temos no Rio Grande do Sul. Está lá pastoreando. Ela é desse tamanhozinho. Eu lembro quando ela era pequenininha. Um dia eu cheguei em casa cansado, joguei as malas no chão. Ela veio, agarrou minha perna e me encheu de beijo. E eu falei, Camille, que isso, filha? Ela pegou, se jogou no chão e ficou de 4. E olhou para mim com aqueles olhos de jabuticaba desse tamanho. E fez assim para mim, miau. Eu disse, o que é isso, garota? Falei, eu sou seu gatinho, papai. E se esfregou na minha perna, foi embora o cansaço. Eu catei aquele gatinho, botei no colo, dei um cheirinho nele. Arrumei um problema eterno. Pergunte qual? Toda vez que ela passou a fazer arte, eu falava Camille, ela ficava de joelhinho e falava miau. Não sou eu que busco mais ela, é ela que me busca. O filho que busca mais o pai tem mais colo do que os outros. Ora, o filho que é mais carinhoso com o pai recebe mais carinho do pai. Ora, Deus me trouxe aqui para te dizer que a questão da chamada não vem de lá para cá. É você quem tem que conquistar ele. O problema é que nós somos ensinados errados. Nos ensinam errado. Quantas vezes eu ia para o culto, encontrava o irmão no meio do caminho, a gente com a Bíblia assim no braço e dizia, vamos para o culto, vamos. Eu estou orando para Deus me dar um culto muito poderoso hoje. Eu estou orando para Deus me dar um culto alegre. Deus olhava do céu e falava assim, 2 idiotas. Não é Deus que dá culto para nós? Estou errado? Culto só se presta a uma divindade. Não sou eu que digo, o Senhor me dá um culto alegre. Ele diz assim, ei, é você que tem que me dar um culto alegre. O culto não é para adoração humana, é para adoração divina. Mas você passa o culto inteiro com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Segura aí, fica me olhando o culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Passa o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, e quer que Deus ainda te visite?
Vá se lascar. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você toque nele. Deus quer que você toque o coração dele. Antes de você chegar, Ele já tinha aberto uma cortina no céu, sentou no trono olhando para você. Você acha mesmo que o culto para Deus é congregacional assim? Deus é um ser tão poderoso que Ele consegue colocar cada um de nós isolado de todos no culto. Ele está sentado no trono e na frente dele só tem você. E Ele está sentado te olhando. Ele está esperando você adorar Ele. Mas que jeito? Você não para de mexer no celular. Tem duas moças ali atrás que eu nem vou olhar mais, porque se eu olhar eu vou lá. Elas estão lixando a unha. Alguém explique que aqui não é um salão de beleza. Aqui é um santuário de adoração ao Deus de Israel. É isso que viemos fazer aqui. Igreja não é teatro. Igreja não é cinema que você escolhe a programação e ainda vai comendo pipoca. Não. Moisés disse que quando você quiser entrar na presença de Deus, guarda os seus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Você já entrou no alpendre, levita? Vem comigo pelo átrio. Entra comigo no lugar santo. Tire a sua espevitadeira, sacerdote. Olha do seu lado aí um menorá todo entupido, não pega fogo de jeito nenhum. Peça para Deus derramar o azeite do Espírito sobre nós. Vamos fazer acender a lâmpada da torre forte de todos nós. Tem alguém que está entendendo a minha linguagem aqui? Então dá um grito de glória a Deus para acordar a vizinhança. É você quem tem que tocar os céus. Deus está se cansando. Deus está cansado de homens e mulheres que entram na igreja de domingo a domingo, olhando para eles assim: eu vim aqui para o Senhor me dar isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Ele olha assim: eu sei que eu tenho que te dar, eu sei que você quer, não precisa ficar me lembrando. Agora a pergunta é: você sabe o que eu preciso? Você sabe para que eu criei essa igreja? Você sabe por que você está sentado nesses bancos? Por que eu mandei meu filho morrer na cruz do Calvário? Você sabe para que Deus criou a raça humana? Vou te explicar agora. Vou te explicar fazendo uma pergunta: existe alguma coisa acima de Deus, igreja? Vou perguntar de novo: existe alguma coisa acima de Deus? Pois bem, eu li a Bíblia inteira umas 30 vezes de capa a capa, e um dia eu descobri que tem uma coisa acima de Deus. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins voavam ao redor dele. Com suas 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Um deles voou debaixo do altar, pegou uma brasa incandescente e queimou os meus lábios. Mas quando eu fixei os meus olhos, eu vi os serafins que voavam acima dele. Acima de Deus voavam os serafins, e voavam cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu fiz essa pergunta. Mente de pregador é meio maluca, tá? Tenta acompanhar aí, por favor, não se escandalize. Eu falei: o que esses serafins estão fazendo acima do Senhor, meu Pai? A gente geralmente só olha para cima por alguns motivos específicos. Geralmente quando a gente precisa de ajuda: Deus me socorre. Deus precisa olhar para cima para falar isso? Se ele gritar, ele vai dizer assim: eu me socorro. Mas tem outra coisa que leva a gente a olhar para cima. Pergunte o quê? Uma sensação de prazer. Alguém já sentiu um perfume de uma comida bem gostosa? Você abre a panela, bota o narigão lá, sente o cheiro e faz o quê? Sim ou não? Pois bem, foi assim que o Senhor me disse. O Senhor me deu uma revelação tão linda, que eu espero que vocês compreendam. O Senhor me disse que toda vez que nós adoramos o nome dEle, a nossa adoração sai da terra em 2 formas: ou através de louvores, ou através de clamores. O louvor é adoração expansiva de felicidade. O clamor pode vir através de gemido, de lágrimas, de choro. São esses 2 tipos de adoração que o ser humano produz. E o Senhor disse a mim: filho, tudo isso que vocês produzem na terra, quando saem da terra e chegam no céu, antes de entrarem na minha sala, passam por um filtro. E todo barulho, todas as lágrimas, todo barulho de choro ou de cânticos são filtrados e se transformam em cheiro
suave. Apocalipse, os anjos pegavam as taças, e as taças tinham a lágrima dos santos, e jogavam diante do altar, e o Senhor sentiu o perfume das lágrimas. Está escrito em Apocalipse: Deus sentiu o perfume do louvor. Como é que pode ter perfume e louvor? Eu perguntei por que isso, e o Senhor me disse: porque se ele fosse parar para responder todos os gritos, tem gente que dá glória a Deus bocejando. Já viu isso? A pessoa, para esconder um bocejo, ai, glória a Deus. Esse glória a Deus não passa do teto. Se esse glória a Deus chegasse lá em cima e Deus fosse abençoar essa pessoa, por isso ele seria injusto. Por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pega todo o louvor, todo o clamor, filtra e faz chegar diante de Deus um cheiro suave. O louvor sai da terra, a adoração sai da terra. Quando chega diante dele, Deus faz assim. Quando o perfume é bom, ele abre os olhos e olha para cima. E quando ele olha para cima, lá em cima estão os serafins dizendo: não é só os homens que te adoram, não, nós também. Santo, 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 santo. Deus é um ser que precisa ser adorado de cima para baixo, de baixo para cima, de todos os lados. Por que é que você acha que ele te criou? Que graça tem você ser Deus se não tem ninguém para reconhecer que você é Deus? Imagina a senhora passar 6 horas na frente do espelho, lá naquele lugar que a senhora cuida do cabelo, para mudar o cabelo de cor, para esticar o cabelo, para fazer aquele tratamento que só o sangue do cordeiro. Chega em casa, é tudo para o maridão. A senhora fica lá esperando, contando as horas. Quando ele toca, abre o portão, o coração acelera. A senhora fica numa posição que quando ele abrir a porta, ele vai ver. E fica assim, ó. Ele entra, olha, acha estranho. Tá tudo bem, filha? Aí a senhora faz assim. E ele olha e diz assim: que foi, meu amor? Que é essa bolinha na sua orelha aí? Que é esse problema no pescoço? O que aconteceu com o torcicolo? E a senhora diz: alô, eu mudei o cabelo. Ele diz: não, eu já tinha visto. Falso que dá dó. Que graça tem você emagrecer e sair falando para todo mundo: ei, você viu como é que eu tô magro? Você comprar uma roupa nova e andar com a etiqueta pendurada. Alguém falou: a etiqueta é que eu acabei de comprar agora. Que graça tem? Nenhuma. Que graça tem ser Deus e ter que ficar olhando para o espelho dizendo assim: eu me amo, olha como eu sou poderoso, eu me adoro. Não tem graça nenhuma. Para isso ele criou você. Ah, você não entendeu? Vou falar de novo. Para isso ele criou você. Deus te criou para você adorar o santo nome dele. Deus te criou para que você conseguisse pegar na mão dele em um culto como esse, para ele te revelar coisas que ninguém nunca antes descobriu. Está para nascer um homem nesse mundo ou uma mulher que podem dizer: eu sei tudo sobre Deus, eu sei todas as formas de Deus agir, eu conheço todas as maneiras de Deus operar. Não existe tal ser. Existem alguns que acham que são 4º membro da Trindade. Chegam até a estabelecer disciplinas teológicas. Se o homem cair em um culto para frente, é de Deus. Se cair para trás, é do diabo. E aí eles vão usar a Bíblia, que todo mundo que caiu na presença de Deus caiu ajoelhado para frente, como os profetas. E quem caiu para trás, caiu endemoniado. Vá caçar um serviço. E se a pessoa cair de lado? E se a pessoa cair sentada? Quem é o homem para dizer como é que Deus opera? Eu tenho muito respeito a esses crentes pentecostais. Eu tenho muito respeito a esses crentes simples, que sobem monte, descem monte, que quando entram numa reunião como essa, às vezes incomodam o irmão do lado, porque eles são extravagantes. Eles gritam, levantam com a mão para cima, bate os pezinhos no chão. E tem gente que diz: precisa de tudo isso? Isso aqui não é um circo. Ah, meu irmão, não fale uma besteira dessa. Você não sabe o que está acontecendo na vida dele ou dela. Você não sabe o que é ser tocado pela presença de Deus. Pastor Everaldo, eu estava uma vez em Israel e eu levei uma caravana. Estava eu e o Cid Moreira, amigo do senhor, lá do Rio de Janeiro. O Cid Moreira é aquele Mr. M. E terminamos um culto. Um dia antes foi uma festa, uma grande cruzada num festival gospel. No dia seguinte nós fomos no Muro das Lamentações agradecer.
Fui eu e o Cid anda parecendo uma múmia, né? Tem quase 300 anos de idade. Eu falei, o Cid, você vai para aquele canto, eu vou para cá. Para você orar naquele muro das lamentações, é um Deus nos acuda. Porque primeiro que você não encontra um lugar, é gente do mundo inteiro. E eu sou brasileiro, não desisto nunca. Gilberto, fui até achar uma brecha naquele muro. Quando eu fiquei de frente com o muro, o coração também quase saiu pela boca. Aí eu tirei do meu bolso aquele pedidinho de oração, que se soltasse dava quase 1 quilômetro. Quando você vai para Israel, todo mundo pede, irmão, põe meu nome aí. Aí eu pus o nome e enrolei, fiz um rolinho, né? E para achar um buraquinho naquele muro, para enfiar o pedido de oração lá, eu quero inclusive aproveitar e pedir aqui que a igreja me perdoe por um pecado que eu cometi lá em Israel. Eu olhava para todos os buracos, estava tudo cheio de oração, pedido de oração, e eu não podia trazer aquilo de volta. Eu olhei, procurei um papelzinho, estava bem amarelinho, falei, Jesus, é esse aqui. Esse aqui o Senhor já respondeu. Coloquei o dedinho e fiz tuque, e enfiei meu pedido de oração lá. A igreja me perdoa, a igreja me perdoa. Pronto. Aí eu fui orar. Você já viu um assembleiano orar? Parece que ele engoliu um dicionário. Soberano, eterno, imarcessível, grandioso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdemias, Isaías, já somos Provérbios, Eclesiastes, Cantos. Ele fala tudo. Quando eu estava saindo do átrio, chegando no lugar santo com as mãos erguidas assim, a corrente da glória foi quebrada. Eu tomei uma pancada na mão esquerda, que eu quase emendei um palavrão na oração. Eu estou confessando que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Eu estava lá, pastor Vera, mas bateram na minha mão com uma violência tão grande que eu voltei a mão para cá e olhei bravo, porque eu ia brigar com a pessoa, mas não dava para brigar. O judeu que estava do meu lado, o homem tinha quase 3 metros de altura, era gigante, e ele estava orando assim, ó. E ele deu um murro na minha mão, pastor Verão. Eu falei, deixa para eu estou orando. Não ia encarar um homem daquele tamanho nunca. Aí eu cheguei para cá, comecei a oração de novo. Aí eu tomei uma pancada nessa mão, essa foi mais leve. Eu estiquei a mão para cá e olhei. O judeu que estava de cá era grandão também, e ele orava assim, ó. Não é assim, pastor? Orava assim, ó. E eles usavam aquelas roupas pretas, aqueles cabelinhos amarradinhos, que são judeus ortodoxos. E eu fiquei num cantinho, exprimi, falei, Jesus, eu tenho que terminar essa oração. Estou tentando orar, aí eu desci da cruz, porque bateram nas minhas costas, eu bati a cabeça no muro. Eu olhei para trás, estava o outro. Esse foi interessante, porque esse orava assim, ó. Eu fui olhando aquele povo, um mais esquisito do que o outro. Chamei o meu intérprete, o Eliakim. Eu disse, Eliakim, o que esse povo está fazendo? Ele disse, senhor respeite, porque esse povo é o meu povo, eles estão orando. E olha só, eu pentecostal do mistério, do reteté, eu olhei e falei assim, precisa tudo isso para orar? Olha o que deu. Ele disse, pastor, eu não vou discutir com o senhor, porque o senhor está pagando a minha diária, mas eu sou curioso. Eu disse, eu insisto, me conte. O senhor promete que não vai me mandar embora? Ele disse, não vou, continuo pagando a sua diária. Me ensine, eu estou aqui para aprender. Ele disse, até que enfim, pastor, não aguento mais ver crente católico entrar aqui na nossa terra e falar que sabe orar e rezar. Eu falei, por quê? Vocês só oram com a boca, pastor. Oração não é monólogo não, pastor. Oração é diálogo. Não é só você falando com Deus. Você tem que parar para ouvir o que Ele está falando com você também. E oração não é só com a voz não. Porventura o senhor não leu na palavra os nossos ancestrais dizendo que Deus não escuta orações de repetições de palavras, palavras vãs repetidamente faladas. Não é o tempo de oração que vinga, é a qualidade da oração. E eu disse, o que é que eles estão fazendo? E ele me disse, eles estão orando com o corpo. Está vendo aquele homem assim, pastor? Ele está dizendo, Senhor, eu oro, mas o meu corpo está em sintonia contigo. O meu braço também está orando. O meu quadril está te buscando. As minhas pernas estão te procurando.
Cada um deles orava de um jeito. Aquilo foi entrando no meu coração e eu me emocionei. Eu disse: meu Deus, me ensina a orar. Ele bateu no meu ombro e disse: pastor, não fica triste não, viu? Vocês começaram a orar tem 2000 anos, né? Já tem uns 4000 que a gente ora. Então nós sabemos o que é oração. Terminei minha oração. Brasileiro, né? Não funciona, a cachola não funciona na hora, a ficha não caiu. Quando eu estou uns 50 metros longe do muro, do lado do Cid, eu entendi. Caiu a ficha. Eu dei um grito que eu quase matei o Cid. Ele olhou para mim e disse assim: o que é isso, pastor? Eu disse: Cid, eu entendi. Ele disse: o senhor entendeu o que, pastor? Eu entendi porque quando eu era menino lá na Vila Tatu, lá no salãozinho da Rua 1, quando os irmãozinhos pregavam ou cantavam, tocavam um pandeiro, tocavam uma sanfona, eu era novo convertido, eu estava quietinho no meu banco, eu começava a chorar, meu corpo começava a tremer. Quando eu vi, eu estava em pé, com as mãos levantadas para cima. Quando eu abri o olho, eu vi que era só eu, ficava com vergonha, eu vim e sentava. Quantas vezes em congressos eu estava lá atrás, antes do pregador chamar, eu já vinha dançando, pulando e correndo até a frente do altar. Eu descobri através daqueles judeus que o poder da oração traz o Espírito Santo bem vivo dentro de você. Você acha mesmo que eu grito porque eu quero? Você acha mesmo que esses crentes que dançam, têm a sua coreografia espiritual, fazem porque quer aparecer? Chame eles na sua casa, chame eles para assistir um filme, põe pipoca, guaraná e ponha um DVD gravado na hora que eles estão pulando no culto. Faz uma surpresa, você vai ver eles engasgar, abaixar a cabeça, ficar com vergonha. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que a pessoa não sabe o que ela está fazendo? Ela sabe o que está fazendo, mas existe uma força maior do que nós. Eu não grito porque eu quero. Eu não grito porque eu quero. Há uma força dentro de mim que me faz adorar aquele que está sentado entre os serafins. Libere esta força que está dentro de você. O movimento pentecostal e o culto de adoração carismático não é uma coisa inventada pela cabeça dos homens. Isso aqui não é apenas divino, isso é terapia. Vou repetir, isso é terapia. Dia desse eu fui no Hospital do Câncer em Barretos, conheci uns médicos e eles me levaram numa ala de crianças. Ele disse: pastor, nós estamos aqui agora com um novo tratamento de câncer para crianças. Eu falei: eu quero conhecer. Ele disse: é um paliativo, ainda está em estudos. Eu falei: pois não. Ele falou: vou levar o senhor num lugar normal. Me levou num lugar normal e estava lá um monte de criancinha careca. Você entra dentro da sala, o espaço era branco, aqueles berços brancos com cromado. Na parede tem uma foto de uma enfermeira com o dedinho assim, ó. O tratamento é frio e gelado. Saiu dali e me levou para uma outra sala. Ele disse: pastor, não se escandalize. Ele tirou do bolso, pastor Everaldo, um nariz de palhaço. Colocou o nariz de palhaço, tirou do outro uma cornetinha. Quando ele abriu a sala e se jogou no chão rolando, tocando a trombetinha. As criancinhas ficaram de pé no bercinho e começaram a pular e bater palma. E ele falou: agora é a hora. E elas todas gritando. O quarto não era todo branco, era tudo colorido. Saí dali, ele disse: pastor, essas crianças estão se recuperando. E eu disse: por quê? Ele disse: parece, pastor, que as células cancerígenas, elas são umas células mortas. E quando elas são descobertas, elas começam a imperar na vida da pessoa. Quando a pessoa descobre com câncer, ela pode estar feliz do jeito que for, a vida dela entra em um buraco. Meu velho pai em 3 meses morreu, porque o câncer tem um poder maligno. Ele diz: quando nós tiramos as crianças da depressão e fazemos elas cantarem, gritarem, as células vivas começam a lutar contra as mortas e começam a dizer: você está morta, mas nós estamos vivas. Estamos vivas. É mais ou menos o que acontece num culto como esse. Reage nessa noite. Resolve levantar a mão, resolve dar um pulo para cima, resolve dar um grito de glória. Não é para mim, é para Deus. Sai do átrio, passa o lugar santo. Vem no Santo dos Santos comigo nessa noite. Vem conhecer a presença dEle. Deus está procurando nesta noite adoradores extravagantes. Pastor, mas a adoração extravagante não combina com o meu anel de formatura. Até quando você vai ser piegas? Até quando você vai ser idiota a esse ponto? Você acha que só pula e grita quem não sabe ler e escrever? É isso?
preconceituoso. Não é isso. O poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a glória do Deus de Israel, quando ela toca o que é normal entra num outro nível. Por que você acha que estão desaparecendo os dons do Espírito Santo na igreja? Por que você acha que não há mais interpretação de línguas nos cultos? Talvez os mais jovens nem saibam o que é isso, mas pergunte a esses homens e mulheres de cabelos brancos aqui. Perguntem dos cultos de 20, 30 anos atrás, quando Deus dava revelações, quando o Senhor dava visões. Eu não posso acreditar que Deus tenha mudado, porque Ele não mudou. Nós mudamos, mas quem sabe Deus marcou esse culto para devolver tudo que foi roubado. Tem alguém aqui que gostaria de receber dons? Então faça o que você nunca fez, e você vai receber o que você nunca recebeu. Busque Ele, chame a presença dEle. Eu já vou encerrar. Antes eu queria aproveitar que a minha esposa está presente. Nós éramos recém-casados. Eu vim da Vila Tatu e ela veio lá da roça do sítio Lagoa das Canoas, aí mudou para um bairro melhor da cidade. Eles eram infinitamente melhor do que a minha vida de condições. E ela, uma mulher bonita, equilibrada, estudada, casou comigo. O pastor não queria, foi aquela luta do inferno, né? O pastor queria que ela casasse com um homem rico, importante. A gente recém-casado e eu, crente maluco. Acabou a lua de mel. Uma sexta-feira eu digo assim: amor, vamos orar? Ela disse: vamos, aqui? Eu falei: não, no monte. Você quer orar onde? Eu disse: no monte. E onde fica isso? Fica ali na fazenda do fulano de tal. E por que você vai orar lá? Ah, porque eu oro lá faz tempo. E o que tem lá? Ah, terra, árvore, formiga, percevejo, pernilongo. De vez em quando uns matos mexem, a gente acha que é cobra. E a doutora falou para mim assim: e para que tem que orar lá se você é diácono da igreja? A igreja tem piso frio, água gelada, não tem bicho nenhum, ora na igreja. Eu disse: não, é que tem uns irmãos. E por que os irmãos não oram na igreja? Eu disse: não consegui explicar. Ela disse: pode você que eu não vou não. Sexta-feira seguinte: vamos pro monte, amor? Ela disse: já disse que não vou. Aí ela tentou me explicar qual era a minha diferença com a dela. Ela disse: vem cá, deixa eu te explicar direitinho. Você é expansivo, eu sou fleumática. Eu tive que procurar um dicionário para saber o que ela estava falando. Ela quis dizer que eu era mais alegrezinho e ela era tímida. E ela diz: Deus respeita o temperamento da gente. No culto eu grito e pulo, e ela, quando estava sentindo a presença de Deus assim, para ser arrebatada, derramava 2 lágrimas. E ela me ensinou isso, falou: cada um sente Deus de um jeito. E ela então colocou na minha cabeça que isso era uma questão de temperamento. Mas eu não desisti, continuei subindo o monte. Aí parei de convidar também, né? Porque toda vez ela me humilhava, né? Até que um belo dia eu tô indo: amor, tô indo. Ela: pra onde? Eu falei: alô, é sexta-feira, vou pro monte. Ela falou: espera que eu vou junto. Oh glória! E eu já fiquei desconfiado. Foi: o que essa mulher quer lá no monte? Ela estava terminando a escola, estava terminando de se formar em professor. Eu falei: será que ela está fazendo uma matéria contra a gente? Eu levava 20 minutos para chegar no monte. Aquele dia eu levei 1 hora, irmã Débora. Eu fiquei rodeando a cidade para tentar desanimar ela. Via, lá é assim, não, hoje eu quero ir no monte. Chegamos no monte, ó, as loucuras de crente de montanha. Tem algum crente que ora no monte aqui? Por que vocês acham que a igreja está viva? Tem ainda esses remanescentes. A gente chegou lá no monte, pulamos uma cerca, chegamos numa clareira, e antes de entrar eu disse: amor, aqui nós temos que consertar. Ele falou: consertar o quê? Ué, a gente faz um concerto antes de entrar. Mas consertar por quê? Eu falei: porque ali dentro o negócio pega. Tem uns profetas orando ali. É melhor a gente pedir perdão aqui do que ser envergonhado lá dentro. E a gente fez uma oração lá e entramos lá no meio do monte. Crente de monte tem a sua árvore particular.
Eu já cheguei e apresentei uma árvore virgem para ela. Falei, essa aqui a partir de hoje é a sua árvore. Ela falou, para que eu tenho que ter árvore? Falei, já já você vai descobrir. Eu fui para a minha árvorezinha. Quando ela viu eu chegar, Gilberto, eu já começava a sacudir assim. Porque eu só ia para o monte quando o trem estava bravo, né? E aí você já viu o crente de monte, quando ele começa a orar, ele descarrega tudo na árvore, coitado. Jesus, cadê meu milagre? Pá, na árvore. Senhor, cadê meu milagre? A árvorezinha chega a depenar. Só que naquele dia eu orei mais comedido, né? Porque a doutora estava comigo. E ela toda branquinha, né? Toda desse jeito. E ela foi lá na árvorezinha, os irmãos começaram a cantar um corinho. E Miguel para lá, e Gabriel para cá. E lá vem o anjo e o varão. E aqueles trem que só nós entendemos. Só a gente entende esse negócio aí. Eu esqueci dela e entrei no mistério. E glorifiquei, e pulei. Foi aquela glória toda. E sabe que oração de monte é igual quando você está na beira do mar, né? Tem hora que vem a onda e quebra de uma vez. Pá! Aí ela fica calma. Todo mundo fica em silêncio. Daqui a pouco vem pá! E todo mundo grita. Aí silêncio. Numa dessas horas que ficou em silêncio, eu escutei uma voz diferente. Amor, eu te amo. A voz dela dizia assim: só falta isso. O senhor quer que eu fique louco igual eles? Eu já fiz de tudo. Então se é pra ir, tá bom, eu vou gritar. Gente, essa mulher danou a gritar. Ela gritou e meu coração gelou. Foi, meu Deus, está tendo um infarto no miocárdio. Deus, eu quero meu milagre também. Falei, ih, pegou. Ela ficou em pé, pastor Everaldo, agarrou a árvore e desceu a mão naquela árvore. Eu quero meu milagre. E não é que Jesus escutou ela, era dia do aniversário dela, né, amor? Era dia do aniversário dela, tinha passado a meia-noite. Jesus deu um presente para ela, encheu ela com poder de glória tão grande que essa mulher começou a marchar. Já viu? Marchar. Ela começou a marchar e danou a profetizar. Quando ela começou a profetizar para cá, eu mirei o rumo daquele mato e corri para bem longe. Eu falei, o quê? Vai que desliga o espírito e ela resolve. Eu me escondi no meio do mato. E foi aquele Pentecoste lá, e eu quieto, querendo ver, mas estava escondido. Daqui a pouco entrou o irmão gritando: Marco, Marco. Eu falei, o que foi? Pode vir. E a mulher? Eu falei, já foi. Eu falei, mas já foi para onde? Eu falei, ela está caída lá no chão, arrebatada lá, ó. Quando eu vi a doutora de Leusa parecendo um tatuzinho, toda suja, cheia de capim, mato, aqui nela não tinha mais nada a não ser riscos de terra, lágrimas, tremendo sem parar. Colocamos ela no carro, fomos para casa com ela. Lá pelas tantas essa mulher voltou, mas ela voltou e deu um grito que eu caí da cama. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E naquele dia nós dois aprendemos uma lição. Pergunte o que? Não tem nada a ver com temperamento, tem a ver com necessidade. Ela precisava de algo que eu não podia dar a ela, que a vida normal não deu a ela, que a mãe não pôde dar a ela. Era uma crise dela com Deus. Então ela teve que encontrar com Deus, teve que quebrar as regras. Deus está procurando alguém que quebre regras nessa noite aqui. Deus quer pessoas que saia do normal nesta noite. Deus quer pessoas que nadem contra a correnteza. Deus quer alguém que ande contra, na avenida, na contramão. Deus quer homens e mulheres que não esquentem com quem está à sua esquerda, à sua direita. Deus quer você aqui com Ele nesta noite. Ninguém aqui dentro pode pagar as suas contas, então ignore a presença deles. Entre no Santo dos Santos. Entre no Santo dos Santos. Senhor, se tu estás nessa palavra, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, renova ela. E aquele que nunca falou em línguas, batiza eles.
Esqueça o anel de formatura nesta noite. Esqueça o carro importado que te espera ali fora. Se misture com a glória de Deus aqui dentro e seja tocado pela presença dele. Com a autorização do pastor, eu quero fazer um convite. Feche os seus olhos. Eu queria perto de mim nesse altar só homens e mulheres que tenham coragem de dizer para si mesmo: pastor, um dia eu fui no Santo dos Santos, mas eu voltei. Não saio mais do alpendre. Não tenho mais fome para entrar no lugar santo. Eu já fumeguei, já profetizei, já falei em línguas e não falo mais. Se você crê, aqui está o Santo dos Santos. Vem, chegue perto do altar. O Senhor quer te levantar como Ele levantou Daniel num tempo de muita dificuldade. Vem. Pastor Esther, já esteja aqui preparada com o novo. Eterno Deus de Israel, eu vim pregar para os levitas desta casa. Todos eles podem estar no alpendre, mas tem alguns, Senhor, que querem ir além do alpendre. Estão entrando no átrio, estão entrando no lugar santo. Alguns já estão no Santo dos Santos. Teve alguns, Senhor, que desapareceram deste lugar e voltaram agora. Na minha frente tem homens e mulheres ajoelhados e de pé, e eles estão dizendo que não querem mais a mesma vida de antigamente. Eles querem mais, querem conhecer o Senhor de novo, querem experiências profundas. Pai, faz cair sobre esta igreja agora um tempo de milagres. Eu profetizo que depois desta noite, Senhor, eles nunca mais serão os mesmos, porque tudo que foi roubado está sendo devolvido. E a igreja que é soberana diz amém. Os que podem, fiquem de pé, e os que estão de pé, levantem a mão. Tem pessoas arrebatadas no nosso meio. Abra a mão direita. A irmã Esther já esteja preparada. Ela já está. Cadê a pastora? Eu vou fazer um ato profético com vocês. Diga comigo: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, principalmente a vida espiritual, que roubaram as minhas experiências, o meu fervor, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Cuidado para não pisar na pessoa que está caída no chão. Aí você vai pisar em cima e vai encontrar 7 pessoas e vai dizer a cada uma delas: o seu destino é o Santo dos Santos. No 3, o senhor não passa mais soltar o playback da pastora Esther. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver onde Deus te leva depois desta noite. 2,5, esta igreja será chamada como terra de avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima.